Bom, então continuando, gente. Quando a gente falava então, né, de tríada, é muito esse detalhe, tá? É falar sobre o túbulo T, é falar sobre a cisterna, tá ok? E a ubicação, e saber todas essas nomenclaturas possíveis para as estruturas, porque te facilita na hora da questão, tá ok? Bom, continuando, né? A gente viu sobre o que é o músculo estriado esquelético. Agora a gente tem sobre o músculo estriado cardíaco, tá ok? Vou passar aqui, porque isso aqui para mim é hiper mega importante. O que é um disco intercalar? É outra pergunta também que em alguma prova suas vai ter sobre disco intercalar. Então, circula ele, coloca estrela, o que vocês quiserem, porque cai em prova. Tá ok? Volto a dizer, gente, quando eu falo que cai em prova, sempre cai em prova, vocês têm aí 40 comissões. Com certeza, em várias comissões vai cair. Tá? Eles mesclam, né, as perguntas, não é todas as 40 provas, nas três chances, né, que se tem ali de fecha de prova, que vai cair sobre sarcômero, não, sobre sarcômero, sobre disco intercalar, não. Só que em várias delas vai cair. Tomara que seja a sua, que aí você vai estar preparado. Tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de um disco intercalar, né, ele é o quê? Ele é a união de uma célula cardíaca com outra célula cardíaca. E, inclusive, a célula cardíaca, ela pode ter outra nomenclatura, que vai ser um miocardiocito, ok? Miocardiocito, tá? Então, se você vê esse nome aí, saiba que está falando a respeito de uma célula muscular, sobre uma fibra muscular cardíaca, ok? O nome já é bem sugestivo, né? Bom, o que mais que eu posso falar? Eu já sei a morfologia dela, que ela tem forma de pantalão. Só que o que vai mais me dar célula cardíaca, tá? Só que o que mais vai me interessar aqui vai ser a respeito do disco intercalar e das estruturas, do tipo de união que tem ali, tá bom? E aí eu vou pensar como se fosse uma escaleira, como se fosse uma escada, tá? E mais do que isso, aí tem que dar uma pequenininha viajada, tá ok? Por quê? Porque eles vão chamar de transversal e lateral, tá ok? O que vai ser o lateral, tá? O lateral é onde eu vou pisar. Então vamos desenhar um pezinho aqui, ó, tá? Então o lateral é onde eu piso, fechou? E onde o bico do meu pé, do meu sapato bate, é o transversal. Tá ok? Vou colocar assim, ó, bico é onde. Opa, transversal, né? É onde bate o bico. Ok? Então, aqui é o transversal, aqui é o lateral. Tá bom? Não confundam. Isso aí é fácil confundir, tá? Mas não confundam. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, de novo, eu tenho dois componentes no disco intercalar, Roger. Tá? O disco intercalar eu estudo ele como se fosse uma escada. Eu tenho duas regiões, uma lateral e uma transversal, tá? A transversal é onde o bico do meu pé bate. Ela bate aqui, ó, certo? Então essa de amarelo é a transversal, beleza? E aonde o meu pé apoia nessa escada é a região lateral. Entendeu? Vamos de novo. Imagina uma escada. Não tem problema não, tá? Imagina uma escada. Isso aqui é bom que a gente fala várias vezes e a galera pega, tá?
eu tenho duas regiões. O disco intercalar é o quê? Ele é a estrutura de união entre uma célula cardíaca e outra célula cardíaca, certo? No meio dele, ou seja, aqui no meio, ó, esse de preto aqui agora na minha mão é o disco intercalar. Ele tem duas regiões. Ele tem uma região que é chamada de lateral e uma região que é chamada de transversal. Eu até coloquei entre aspas, tem que dar uma viajadinha, porque seria muito mais fácil colocar uma horizontal e uma vertical, né? Mas não é assim que eles fazem, não, tá? Então ele tem duas regiões. E aí você precisa imaginar como uma escada, tá? Onde o seu pé pisa na escada, onde o seu pé pisa na escada é a região lateral desse disco intercalar. Isso aqui tudo é um disco intercalar. Ele é como se fosse uma escada. Onde o seu pé pisa é a região que eles chamam de região lateral desse disco. E onde o seu pé bateria aqui na escada é uma região transversal. É só nomenclatura das regiões, tá? Não se utiliza muito. Pode ser que você escute alguém falando, tá? Horizontal e vertical, mas não é a nomenclatura mais correta a se utilizar. A nomenclatura correta é lateral e transversal, tá ok? Tem mais desenhos, como eu falo, tem mais desenhos no material também, tá? Talvez você vê do material, talvez te facilita mais, te cria mais imagem, tá? Mas é só você saber a nomenclatura. Eu dou a questão do pezinho para talvez para facilitar, tá? Mas é só você saber que é como se fosse uma escada e que a vertical é como se fosse a transversal e a horizontal é como se fosse a lateral, tá? É só nomenclatura. Não altera em nada na sua vida, não, tá ok? Não altera nada mesmo para você aprender, não, tá? É só mesmo para a gente poder entender um pouquinho melhor. Fechou? E aí, eu vou apagar o pezinho aqui, tá? Para a gente continuar desenhando o que a gente precisa. O que que eles vão te tomar na hora da prova? Em qualquer pergunta possível. Eles vão te perguntar a respeito das uniões que eu encontro em cada região dessa, porque é específico delas, tá ok? Desmossoma eu encontro nas duas. Desmossoma eu encontro nas duas. De desmossoma, D de 2 nas duas, tá ok? Então, ó, isso aqui é um desmossoma, isso aqui é um desmossoma. Eu encontro nas duas, tá? Eu posso chamar de desmossoma, eu posso chamar de mácula adherens, ok? E aí, lembrem-se de todas as características das uniões. Não tem como a gente toda hora ficar voltando em tudo, tá ok? Não lembrou, não? Volta no material, dá uma olhada, desmossoma isso aqui, acabou, tá? Mas é união do tipo lateral, tá bom? Além do desmossoma, aí eu vou ter o que é específico de cada uma. Quando a gente fala da transversal, eu vou ter uma união aderente, eu vou ter uma fáscia aderens. E quando eu falo da outra específica, da lateral, eu tenho a comunicante, a gap, que eu falo com vocês. E aí, lembrem-se de todos os possíveis nomes de uma união comunicante. Porque ele vai colocar qualquer um desses nomes lá, a mais utilizada é gap, mas se ele colocar comunicante, se ele botar hendidura, você já está sabendo o que é. Tranquilo? E é só isso daqui, não tem mais nada não. Então, no seu estudo, além de saber o nome, além primeiro, saber a região, vou até botar a ordem aqui, ó. Saber a região, nome da união, e três, saber a função dessa união. Ah, Tom, mas tem alguma função específica? Não. É as mesmas funções que a gente vê lá quando a gente aprendeu sobre elas
no primeiro TP. No segundo, né, perdão. Que a gente viu lá sobre células, regiões celulares, né? Então é só isso, ó. Saiba qual que é a região que nós estamos falando, é lateral ou é transversal? Saiba qual que é o nome da união e aonde que eu encontro ela em específico. Você viu que desmossoma D de 2 é em ambas. Agora, quando eu estou falando de uma transversal, eu só vou encontrar uma face adherens, certo? Que é uma união de aderência, e eu tenho a gap, quando a gente fala da lateral, que é a mesma coisa de dura, que é a mesma coisa de comunicante, enfim, ok? Qual delas tem uma grande importância? Todas elas são importantes, né? Mas qual delas, assim, realmente a gente usa muito? A gap. Por quê? Porque o coração ele precisa bater como um só, ele precisa se comunicar muito rápido, certo? Com a passagem de íons. Íons, qual íon? Íon cálcio. É o principal aí involucrado, ok? Porque sem cálcio o coração não bate. Fechou? Qualquer contração muscular, vocês vão ver aí, o cálcio ele é o mais importante. E onde que o cálcio está armazenado? Retículo sarcoplasmático. Aonde dos retículos sarcoplasmáticos? Cisternas. Beleza? É aí que ele está lá. Fechou? E aí não vamos entrar aprofundando no assunto, tá? Mas vocês viram que essa cisterna está do lado do túbulo T. Por que que ela está ali? Porque o impulso, o estímulo, ele chega por uma neurona, eu vou desenhar bem simples para vocês, só para vocês entenderem o porquê mais ou menos, ok? Isso não cai em prova, mas é só para ilustrar um pouquinho, tá? Seu cérebro está aqui. Seu músculo está aqui, certo? Seu músculo está lá. Eu tenho uma neurona chegando aqui, certo? Quando essa neurona, o estímulo veio lá do cérebro, chegou no músculo, ele vai estimular literalmente polaridade aqui dentro. Ele permite com que ingresse aqui íon sódio, tá ok? E aí vem despolarizando aqui dentro. Por quê? Porque aqui dentro do músculo, não, né? Daquela membrana ali, vou tentar explicar da maneira mais simples, tá? Estava negativo, mantendo uma homeostasia. Mas quando eu começo a colocar carga positiva lá para dentro, certo? Vai ficando positivo, positivo. Aí eu tenho lá o túbulo T, né? Bem grande assim, tá bom? Túbulo T. Ele vem ficando positivo aqui, ó. Tá? Aí aqui eu tenho um canal, que é canal de cálcio. Eu permito com que o cálcio que estava aqui do lado de fora ingresse, certo? E logo aqui, qual que era a estrutura que eu tinha aqui? Eu tinha aqui o que é o retículo. Então, esse cálcio que chega aqui, ele estimula a abertura de um outro canal que tem aqui no retículo endoplasmático, só que esse retículo está lotado de cálcio. Estou dizendo assim, está lotado de cálcio. Aí o cálcio agora ele sai aqui para fora como chorro, chispas, são os nomes que eles usam, tá? Que é quando sai de grande volume esse cálcio. E para quem já viu um pouquinho da matéria aí, já viu que aí aqui, né, nesse pedaço aqui eu tenho quem? Eu tenho lá meu sarcômero, né? Eu tenho lá meu sarcômero, tá? Então esse cálcio, ele vem aqui e ele se une em quem? Na troponina C, tá? E aí vai vir todo o processo lá da contração muscular. Tá bom? Então isso aqui é só para vocês terem aquela pequena ideia do mais ou menos das coisas. Isso aqui vocês vão ver bem fisiologia. Tá bom? Mas é só para vocês criarem um pouquinho de ideia, falar assim, tá, é mais ou menos por esse lado aí. Fechou? Então, por isso que eu tentei isso aqui, ó. Porque eu vou permitir com que o cálcio ele vai despolarizando outras regiões com maior rapidez, tá? E aí não fica, o coração não fica dependendo
do que é um sistema autônomo ali, sozinho para bater, não. Tá? Ele vai depender para poder saber se eu aumento a frequência cardíaca, eu diminuo, ok? Mas o coração ele tem a autonomia de bater sozinho, sem depender de ninguém. Tá? Isso é até um processo de defesa do nosso corpo, né? Como é que eu consigo funcionar sem as coisas, os órgãos principais, sem depender muito um do outro, tá bom? Fechou? Beleza, então. Então, isso aqui para mim é mega importante que você saiba, tá? De novo, o nome da região, se ela é lateral, se ela é transversal, dessa região específica, qual que é o nome da união que eu tenho ali? É desmossoma? É a comunicante? Qual que é? Em qual que ela está? E a função dela ali, que é a função, é o que a gente já viu já, não tem nada de diferente, não. Ok? Isso aqui eu preciso que vocês realmente saibam bastante. Tá? Saibam muito mesmo, 100%. Pega no material, vocês vão ver que no material está até com tá dentro de um quadro chamativo, porque isso aí é muito importante. Tudo que eu coloco, gente, no material chamativo, com alguma coisa, pode ter certeza que é muito importante. Fechou? Tranquilo? E aí, por último, do coração, é saber sobre uma díada. E aí o próprio nome fala díada, né? Eu não vou ter mais duas cisternas e um túbulo, eu tenho somente uma cisterna e um túbulo. E assim como o túbulo, lá no músculo estriado esquelético, ele estava sobre a união da banda A com a banda I, certo? Aqui na díada, o túbulo T, ele está por em cima da linha Z, ok? Gravem isso, porque como eu falei, quando pergunta de díada e tríada, essas são as únicas possíveis perguntas que eu já vi, ok? Agora, sarcômero, disco intercalar, isso cai demais em prova, tá bom? Para qualquer pessoa que vocês perguntarem que está mais avançada, não que você perguntar, o cara fala, isso aí cai, isso aí cai. Então, fiquem muito bons nisso, porque é como se fosse questão garantida. Fechou? Perfeito. Vamos voltar. E aí, por último, gente, músculo liso, tá? O músculo liso não tem muito o que falar dele, certo? O músculo liso ele é bem tranquilo. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que saber sobre o músculo liso? Ele não tem sarcômero. Mas não confundam não ter sarcômero em ele não ter actina e miosina. De novo, cuidado, porque ele tem actina e miosina. Ele não tem a estrutura sarcômero. Qual que é a estrutura sarcômero? Linha Z, linha M, certo? Miosina se unindo à linha M, actina se unindo à linha Z. Ele não tem essa estrutura, mas ele tem actina e miosina. Por quê? De igual forma, eu vou ter a actina deslizando sobre a miosina. E aí, para vocês criarem uma imagem na cabeça de vocês, enquanto o músculo estriado, a contração dele acontecia por acortamento, certo? Desse sarcômero, correto? É a mesma coisa você pensar num bíceps, ele encurtou ou relaxou, pega essa visão, tá? Quando a gente fala de um músculo liso, que é um músculo encontrado principalmente em aparato digestivo, em vasos sanguíneos, tá ok? É um dos maiores exemplos que a gente vai ter. A contração dele acontece por estrangulamento. Imagina uma rede de pesca, tá ok? Imagina aquelas redes de caça que a gente vê mesmo em filme, tá? Que ela fica no chão, coberto de folha, e aí na hora que algo pisa em cima, ela, né, fecha. O músculo liso, a contração dele é dessa forma, tá? Ele aperta, e aí por isso que ele se contrai, tá bom? Mas qual que é a estruturação disso daí? Ele, de igual forma, ele tem filamento de actina, ele tem filamento de miosina. Só que enquanto no estriado a miosina se unia à linha M, M de Maria, não era no estriado que a gente via? A miosina, filamento grueso, se unia à miosina, ó, a linha M, M com M, né? Era até fácil. Aqui no músculo liso, a miosina se une ao corpo denso, certo? Cuidado para não confundir. Não tem sarcômero, mas ele tem actina, ele tem miosina. Fechou?
E aí essa miosina não se une à linha M. Ela se une ao corpo denso, certo? Formado por quê? Por alfa-actinina, formado por filamentos intermédios. Desmina, vimentina, enfim. Ok? É só isso que eu preciso que vocês saibam, assim, como mega principal. Ok? Dúvidas aqui, gente? Então, na verdade, eu tenho uma dúvida que não é sobre isso que você acabou de falar, mas é sobre algo mais atrás. Ali no sarcômero, a banda H é a que pega. A banda A, ela pega só a banda H ou ela pega uma partezinha da banda I também? Porque eu não entendi muito bem a diferença. Tipo, eu entendi que a banda I é onde tem a actina. Mas a actina, ela vai além dessa banda? É isso? Sim, sim. Como no, quer ver? O material tem um desenho melhor, tá? Aproveitar que o material está aberto. E outra dúvida que eu já vou falar para quando você pegar o material. Peraí, porque senão às vezes Ah, eu tá. esqueço. Você está vendo aqui? Tô. Aqui, ó. Aqui o desenho é muito claro. O desenho aqui é muito claro, tá? A actina, ela pega toda essa extensão, tá vendo? Eu tenho a linha Z e a actina, ela vem pegando toda essa extensão. Mas quando eu falo de bandas, bandas é a mesma coisa que você fala assim, ó, eu vou colocar um óculos aqui agora. O que que eu consigo ver com esse óculos? É isso que você está fazendo, ok? Então, quando eu coloco um óculos banda I, eu estou vendo somente a região da actina e mais nada. Tá vendo? Só a actina que tem nessa região aqui. Tá vendo? Quando eu coloco o óculos banda A, eu estou vendo actina e miosina. E quando eu coloco o óculos banda H, eu só estou vendo as miosinas. Tá ok? Era Agora isso eu que entendi eu melhor. perguntava, entendeu? Sim. E outra coisa que eu ia te perguntar é se a linha Z, ela a gente tem que saber a composição dela, proteína, assim. Não, o que acontece? Não é, nunca vi tomando composição delas, tá? Mas eu acho, tipo assim, tão de boa mesmo, de coração, leva. Sagreal, tipo assim, não é um nome a mais, um nome a menos ali, entendeu? Mas nunca vi perguntando, não, tá bom? Mas é porque sarcoma é algo tão tomado que eu sempre fico com medo, tipo assim, vai que os caras querem ir por bobeira, sabe? Por uma coisinha que é só você falar ali, entendeu? Fechou? Ô, Tom, tenho uma dúvida. Manda ver. Qual a probabilidade de ter uma questão, enfim, eu digo na prova escrita, né? Falando sobre o processo do sarcômero, que libera o cálcio, aí vira troponina, daí tropomiosina e tudo mais. Tem alguma chance desse processo em si, assim? Sim, Tipo, ponto por sim. ponto, digamos? O nome, até inclusive, até legal saber, isso aí é contração muscular, né? O processo de contração muscular, o estímulo da contração muscular, né? É, ele tem chance sim, tá? É baixo, não é o que eles costumam ver, tá? E aí, mais uma vez, eu falo com vocês, gente. Não é porque, às vezes, um colega que você conheceu fala, toma sim. Tomou, às vezes, na prova do cara. Eu, pô, de 40 provas, tomaram, às vezes, colocou numa prova, a prova era dele. Não é que não tomam, só não é aquela coisa com grande frequência. Entendeu? Não é com grande frequência que se cobram isso, não. Tá? Porque isso aí é muito mais fisiologia. Entende? Ah, ok. Tá, obrigado. Certinho? Eu vou dar pausa no vídeo aqui, tá bom? Para parar de gravar mesmo. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, porque aí o vídeo fica curtinho, né? Para depois quem quiser assistir. Alguém tem alguma dúvida? Carla, eu não sei se está falando comigo. Tá muteado aí. Ah, tá. Eu tô usando o desenho na tela para explicar pro Roger, Ah, tá. Não, desculpa. não, tranquilo, tranquilo. Quem fez Tá? uma pergunta no chat, viu, Tom? Opa, obrigado, Roger. Eu ia falar disso agora. Ô, Tom, tu pode me falar de novo as perguntas da Diada, por favor? De quem? Da Diada, por favor?
Ah, diada, né? Agora, Perdão. agora eu entendi. Falei errado, falei errado. Não, Vacilo tranquilo. meu. Não, é porque tem em fisiologia, tem um negócio, tem um questionário que eles passam que chama ADA. Aí eu falei, rapaz, isso aí é de fisiologia, velho. Não é aqui não. Ô, louco, não, não tô tão adiantado assim, não. Não, pode ficar em paz. Não, mas nós vamos chegar lá também, né? Amém, amém. Amém. Cara, o que que acontece? As perguntas mais frequentes em relação às díadas e tríadas, tá? É em relação à nomenclatura. Então, assim, ele vai te perguntar o que que forma uma tríada, e aí vai brincar um pouco sobre, com a nomenclatura delas, tá ok? Ou então, se não for a nomenclatura, por exemplo, tá? Sarcolema, ele pode botar uma invaginação da membrana plasmática, ok? Então, ele pode brincar com esse sarcoplasma, sarcolema. Com a cisterna, ele pode chamar de cisterna, ele pode chamar de retículo endoplasmático, retículo sarcoplasmático. As brincadeiras é sempre em cima disso, tá? Em relação a como ela é formada e, e esses nomes aí. E a outra grande pergunta que se tem é quando ele fala em qual região ela está ubicada em relação ao sarcômero. Então, a gente viu que a tríada ela está em relação ali ali na união, né? Tá aqui, ó, né? Entre a união da linha, desculpa, da banda I com a banda A. Então ela está aqui nesse meio aqui, ó, tá? O túbulo T da tríada. Quando a gente fala da díada, o túbulo T ele está sobre a linha Z, tá? E aí é não confundir, né? Tríada é de músculo estriado esquelético. Díada é de músculo estriado cardíaco. Ok? Certinho? Beleza, Tom, obrigado. Fechou. Alguma dúvida, gente? Pode perguntar aí. Eu tenho uma última dúvida, mas é sobre tecido cartilaginoso, na verdade. Aí eu vou deixar para o Daniel responder. Então, Daniel, é o seguinte. Eu estava estudando tecido muscular e aí eu fiquei na dúvida do seguinte: quando a gente lê o tecido cartilaginoso lá no livro, ele fala que os músculos são recobertos por aquela capinha de cartilagem, né? Que é o pericôndio, certo? E só que a cápsula articular não é recoberta desse pericôndio. Só que a cápsula articular, tipo assim, ela tem um tipo de cartilagem, não tem? Porque senão o osso ficaria, tipo, osso no osso. O que, que é essa cápsula articular que é não necessariamente uma cápsula, né? Mas enfim, o que, que é isso que recobre se não é um pericôndio? Sabe? Você sabe, Daniel? Não, é que eu não entendi a pergunta, mas você está falando da cápsula articular, que o tecido cartilaginoso ele seria as cartilagens mesmo, né? O menisco seria o tecido cartilaginoso hialino, hialino? É hialino, né? Ou fibroso, acho que é o fibroso, né? É o fibroso. Eu só não entendi a pergunta. Qual que é a pergunta? Você consegue fazer a pergunta para ver se eu consigo entender, para ver se eu consigo te ajudar? Sim, porque tem o osso e tem o pericôndio que cobre o osso, certo? Só que ele fala que nessas regiões que tem contato ósseo, não é o pericôndio que tem ali, que recobre, né? Porque ele fala, nas regiões Ah, articulares, o pericôndio não recobre essas áreas. E a minha dúvida é, o que recobre essas áreas então? Porque osso no osso não é, certo? que o que recobre essa área é o cartílago. O que a gente vê em anatomia, o cartílago que recobre essa área. Porque que nem, por exemplo, o que recobre o osso vai ser o periósteo, que vai ser o tecido conectivo, propriamente dito, denso, irregular. Que é igual ao pericôndrio, é a mesma coisa que para o osso. Aí, nessa área articular, ele vai ser o cartilaginoso e hialino articular. É o hialino que é o precursor do tecido ósseo, porém ele muda para a região articular mesmo. Aí nessa região articular vai ter o cartílago, que aí vai ser o que recobre, por exemplo, a cabeça do úmero, do, Sim, do úmero e tudo mais. Não vai ter, sim. eu acho que não tem nenhuma outra coisa que recubra além do cartílago. O Não que que a sei, tá? gente. Só para completar, tá certinho o que o Daniel falou, mas só para a gente completar e falar sobre a cápsula, né, que você também falou, a ideia é assim, ó, eu tenho um osso, eu tenho outro osso.
certo? Eu tenho literalmente o osso, aí envolvendo ele aqui eu tenho o periósteo, Uhum. aqui eu tenho o periósteo. Nessa superfície aqui, eu tenho cartílago hialino. Um dos principais ossos, tá? Falando de osso normal. Você sabe que cada lugarzinho vai ter um e tal, enfim, tá? Sim, sim. Quando a estrutura for muito grande, eu ainda vou ter discos ali, por exemplo, igual o menisco, certo? Que aqui no meio, para evitar mesmo que bata um com o outro e dê artrose. A artrose, na verdade, é quando você começa a bater um com o outro ali, tá? E aí, então, ou seja, então de cartílago é só isso. E a cápsula? A cápsula é uma cápsula mesmo que envolve aqui, ó. Então, imagina algo rodeando isso aqui tudo, ó. Porque aqui dentro eu tenho que botar líquido. Uhum. Vamos desenhar, que aí vocês vão entender na hora. Aqui me faltou mão, velho. Vai começar desenhando, mas aqui me faltou foi mão aqui. Deixa eu compartilhar aqui, que aí vocês vão entender na hora, fica mais fácil. Ah, mas isso aqui é de boa, isso aqui, né? Tranquilo. Tá vendo minha tela? Vamos lá. O que nós estamos falando todo momento? Ó, eu tenho aqui o osso. Recobrindo o osso, dizendo assim, para a gente ficar fácil e didático. A gente tem o periósteo, certo? Periósteo. Vou colocando o nome, né? Vai ficando fácil. Osso. Ah, mas eu gosto de espanhol, né? Então, vamos lá. Osso, periósteo. Aí, cartílago, ok? Aí vai depender da articulação, mas vamos no básico para a gente compreender. Menisco, que também é um cartílago, ok? E aí nós temos aqui agora o que é a cápsula. A cápsula, ela vai fazer uma bolsa ali. Por quê? Porque aqui dentro eu vou ter líquido, líquido sinovial, para amortecer todo esse impacto. Entende? Então essa cápsula não tem nada a ver com. Eu já tinha colocado ali. Ela não tem nada a ver com o cartílago, tá vendo? Ela é outra estrutura. Entende? Entenderam? A ideia, base, tá? Como é que funciona toda essa estruturação? Tranquilo? Era isso que você estava perguntando? Não sei. Era isso. Ficou bem melhor. Obrigada, prof. Obrigada, prof. Daniel, Ah, também. Daniel aí, ó. Eu me perdi todo, desculpa aí, foi mal. Não, pô, Não? isso aí, Daniel. Certinho, gente. Alguma dúvida? Algum detalhe? Ficamos assim? Então, até sábado, né? Quem faz Advanced comigo. Vejam as questões, não deixem de ficar vendo, tá? Volto a dizer, eu preocupo muito mais com a qualidade de fazer a questão do que a quantidade. Então, não é que vai chegar lá, vai ter 50 questões para resolver, mas eu prefiro fazer 10 ali, onde a gente pensa, raciocina, e querendo ou não, a gente revisa o assunto também, né? É uma maneira que a gente também, querendo ou não, a gente revisa o assunto, tá? Não deixem de, na aula também que vocês vão na faculdade, gente, perguntar ao professor, sabe? Tirar dúvida, rever, presta